E aí, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E hoje vamos cumprir uma promessa, né? Vamos resenhar um Bonelli. Então hoje é dia da gente resenhar Julia Graphic Novel Volume 1, O Caso do Criminólogo Assassino. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente falar sobre Julia Kendall, né? Julia Graphic Novel Volume 1, que vai trazer aí o caso do criminólogo assassino, né? Vamos partir para essa resenha aqui, tá, pessoal? Mas antes vamos entender aí todo o contexto, né? Primeiro, tá, pessoal? Por que eu tô trazendo Júlia para essa resenha de hoje, tá? Foi uma promessa que a gente fez nesse vídeo, né? Vou deixar aqui nos cards, tá? Pelo menos uma resenha, né? Fora desses universos Marvel, DC e Image, né? Pelo menos uma resenha por semana fora desses universos mais conhecidos, tá? E a gente vai resenhar Bonelli hoje, tá? E por que a gente vai resenhar a Júlia, tá? Júlia é uma HQ que eu conheci e me apaixonei, tá? Então eu resolvi, a primeira HQ Bonelli que eu vou trazer de volta aqui, né, pro canal Resenha 81, quando a gente tinha um canal Gordinho Nerd, a gente resenhava muito a Bonelli, né? Aí agora a gente voltou com o Resenha 81, até agora a gente não tinha resenhado nenhuma. Então eu falei assim, a primeira tem que ser Júlia. E por que eu escolhi Júlia Graphic Novel, tá? Porque a Mitos Editora, agora em novembro, provavelmente, vai anunciar o ônibus da Júlia para dezembro, tá? E esse ônibus da Júlia vai conter as edições da Graphic Novel do volume 3 ao volume 7. Então hoje a gente vai falar sobre o volume 1, mais para frente a gente vai falar sobre o volume 2, para a gente poder chegar e pegar o ônibus e estar tá ali ciente de como que está o andamento da história, beleza? Lembrando que independente, né, as histórias são independentes. Então eu posso ler o 2, depois ler o 1, eu posso ler qualquer número separado que não vai atrapalhar a minha experiência, tá bom? Então vamos começar com o editorial, né? Primeiro eu vou pedir desculpa para vocês, tá, pessoal? Porque tem o cenário tá um pouco modificado aqui, é porque eu sequestro o quarto do meu filho mais velho para gravar. E ele colou uns desenhos ali dele, né? E armou a barraquinha aqui da toca do Gugu aqui, né? Então tá um pouco diferente o cenário, tá? Mas o que importa é a nossa resenha, beleza? Então, vamos lá, né? Vamos ver o editorial, tá? A Mitos Editora vai trazer Julia Graphic Novel em capa dura, tá? O tamanho, né? Ela é um pouco maior que o tamanho americano. Eu tô com uma HQ tamanho americano aqui, né? Formato americano, que é o Invencível, tá vendo? Ela é um pouco maior do que o formato americano, né? Ela vai trazer a história, o caso de um criminólogo com 136 páginas, tá? Os roteiros, né, é do Giancarlo Berardi e do Maurizio Monteiro e os desenhos do Antônio Marinetti, né? Lembrando que o Giancarlo Berardi é o criador da personagem e escreve a personagem até hoje, tá? Então eu vou ter o papel couché de boa gramatura e numa arte colorida, tá? Que é diferente da arte da HQ tradicional da Júlia, né? Que é em formato italiano, preto e branco, né? Vou mostrar um pouco da arte aí enquanto a gente fala sobre as HQs da Júlia, né? As HQs da Júlia aqui no Brasil, né, nós temos duas séries em andamento, né? Que é a série clássica, que se eu não me engano está chegando no número 45, né? E ela é publicada pela Mitos em packs de 5 edições, né? E nós temos a Júlia Nova Série, que se eu não me engano está chegando a edição número 29, né? Nós estamos chegando à edição 29 da Júlia Nova Série, tá? Ambas são preto e branco, tá, pessoal? Formato italiano, preto e branco. Já a Graphic Novel, ela tem esse formato maior, papel couché colorido, tá? E o Maurício Manteiro faz uma arte bem legal, tá? Uma arte que ajuda na HQ, tá? Você tem
vários personagens importantes aparecendo, e esses personagens eles vão manter uma caracterização única, né? Cada personagem tem uma caracterização, tem uma vestimenta única. Nada é feito de qualquer maneira, tá? Tudo feito com esmero, e essas características são demonstradas durante a história, tá? O Monteiro vai se apoiando, né, na história do Berardi e do o Marinette, né? O Marinette vai se apoiando na história do Monteiro e do Berardi, né? Então, onde eu falei Monteiro, pessoal, é Marinette, né? O desenhista é o Antônio Marinette, tá? Foi publicado aqui, né, pela Mitos, como eu disse, tá? Saiu nesse formatão grande aqui. Na época saiu ao preço de R$ 74,90, tá? Mas eu comprei na promoção, eu lembro que eu paguei 50% do valor, tá? Naquelas promoções, naqueles cupons da Mitos, né? É uma publicação de agosto de 2020. Isso mesmo, agosto de 2020, tá bom? Então, devido à minha falha lá, né, os desenhos são do Antônio Marinetti, tá? O Manteiro é o parceiro de argumento e roteiro aí do Giancarlo Berardi, que é o criador da personagem, tá bom? E o que que essa HQ nos traz, né? Aqui nós vamos ter, tá? Essa é a premissa da Júlia Graphic Novel. Eram histórias com a Júlia jovem, né? Antes dela sair da universidade. Então aqui ela ainda é uma estudante, tá? E devido a isso acontece essa aventura. Ela é convidada por um de seus professores, né? O professor Cross, que é o professor que ela tem mais afinidade, tá? Para ir até, desculpa, para ir até um congresso de criminologia. E durante essa visita a esse congresso, durante essa participação nesse congresso, ela é apresentada como assistente do professor Cross, tá? E ela vai se envolver ali, né? Vai acontecer ali naquele congresso um homicídio, tá? Só que nós temos que lembrar que é um congresso de criminologia. Então, um, uma pessoa com muita experiência criminológica, né? De um criminólogo famoso, então um criminólogo já consolidado no mercado, né? Ele comete um crime e ele é experiente, então ele vai fazer de tudo para esconder essa autoria para sair ileso. Só que todos conheciam quem foi morto, então eles precisavam de uma pessoa que não conhecia a vítima para ser o apoio da detetive desse caso, né? Que é uma tenente, ela é responsável pelo caso, e a Júlia, como não conhecia, né, como ela chegou como assistente do professor Cross, ela vai ser alçada a esse posto aí de auxiliar de investigação. E ela vai desempenhar o papel de maneira excepcional, tá, pessoal? Ela já começa desde o começo, ela já mostra as habilidades que ela tem como criminóloga, né? Ela mostra inteligência, ela mostra determinação e principalmente ela mostra perspicácia, né? Que vai torná-la, né? Aquela Júlia que a gente conhece lá da Júlia série clássica, né? Aquela criminóloga famosa e competente, né? O Berardi aqui, ele é muito hábil, né? Ele é muito hábil em descrever os personagens que vão rodear essa trama, né? Então nós temos personagens que vão ter, cada personagem vai ter a sua descrição tanto física quanto é, pessoal, né? Como de personalidade, né? Cada um vai ter a sua personalidade bem estabelecida. Isso aí vai ajudar na hora de você tentar descobrir junto com a Júlia quem é o assassino, né? Lembrando que esse assassino, né, como ele é um criminólogo, toda a pista que eles acham pode ser uma pista falsa ou pode ser uma pista que leva para outra pessoa, mas sempre uma pista que tenta fazer o quê? Afastar do real homicida, né, do real assassino, né? A Júlia aqui, ela tem o apoio dessa tenente que dá para ela, né, a carta branca para poder participar dos interrogatórios e participar da investigação propriamente dita, né? Ela não fica só de longe, né? Ela acaba participando e o assassino, vendo isso, ele acaba colocando, né, de uma maneira bem sutil aí a Júlia no meio disso tudo, né, no segundo homicídio. Isso mesmo.
tudo começa, né, com um homicídio, então seria um simples homicídio. Mas com o passar, né, com o desenrolar da história, o Berardi vai tornando essa história mais complexa e acontece um segundo homicídio e a história vai escalonando, né, na questão de, na questão de urgência, né, de ação, né? Então você vai ter uma urgência em descobrir quem é esse assassino, porque as ações desse assassino estão escalonando, né? O que era para ser apenas um homicídio se tornou outro e foi tentado outro, então ele está escalonando as ações para ele poder, pra ele conseguir sair ali daquele hotel, né? Eles estão num hotel para esse para esse congresso, né? Então esse assassino perdeu o controle, só que tudo dele é muito bem, apesar de ele ter perdido o controle, né, ter que matar mais do que ele planejou, tudo é bem arquitetado para que não deixe nada escapar, né? O final tem um clichê, mas o clichê é muito bem empregado aí pelo Berardi, tá? O Berardi é realmente um roteirista acima da média e ele utiliza um clichê bem simples, né, de filmes de filmes de investigação policial, que na mão de outro escritor ficaria bobo, mas na mão dele ele encaixa certinho e o final é muito legal, tá? Eu curti muito essa HQ, tá? Lembrando que foi uma releitura, tá, pessoal? Eu já havia lido essa HQ. Júlia é uma HQ que eu tendo a ler, sempre que quando chega para mim eu tendo a ler todos que chegam, porque eu gosto muito da personagem, tá? Então essa aqui é uma resenha de uma releitura, tá? Então Júlia, Graphic Novel Volume 1, O Caso do Criminólogo Assassino, foi para conta. A resenha é favorável a essa HQ, tá? É uma excelente HQ, merece muito ser lida e tenho certeza que esse ônibus da Mitos Editora, trazendo os outros volumes, né, dessa série Graphic Novel, só vai ter a engrandecer essa personagem, tá? Julia Kendall é muito bom, tá? É uma história muito boa. Para quem não está familiarizado, Giancarlo Berardi, né, é o criador, né? É o criador e o escritor, né, do Ken Parker, né, que é desenhado pelo Ivo Milazzo, né? Então Ken Parker saiu das mãos, né, e da cabeça do Berardi, beleza? Então Julia, Graphic Novel Volume 1, O Caso do Criminólogo Assassino, foi para conta. Essa é a resenha e espero que vocês deem uma chance para o personagem, tá, pessoal? Quem ainda não lê Julia, passa a ler, porque é uma edição, é uma personagem, né, muito cativante e as histórias são, maioria, excelentes, acima da média, tá? Eu sempre brinco o seguinte, que a Marvel e a DC estão aqui, né? A Image, Marvel, DC estão aqui abaixo da média. A Bonelli está sempre acima da média, tá? A Bonelli é excepcional em seus títulos, tá, pessoal? Espero ter podido ajudar. Essa aqui é a primeira. A gente vai fazer a segunda e vamos nos preparar para a chegada do Ônibus da Mitos. Tá legal? Então, conto com vocês aqui no canal. É aquilo que eu sempre digo, né? Nós aqui do Resenha 81 estamos para bater papo com vocês, tá? É sempre uma conversa entre no mínimo 3 participantes. Entre eles, você que está aí do outro lado. Beleza? Eu, Saulo e você aí, pelo menos. Então, vamos manter essa conversa sempre em dia, né? Então, conto com vocês, se inscrevam no canal, tá? Ativem as notificações. Se vocês curtiram o vídeo, deixa seu joinha, tá beleza? Se vocês puderem comentar e compartilhar, melhor ainda, vocês aumentam o engajamento do canal, tá certo? Eu só tenho a agradecer a presença de vocês até agora aqui. Vou deixar 2 vídeos no final da tela para vocês, se vocês quiserem continuar no canal Resenha 81, tá legal? E valeu, até o próximo vídeo.